Olá, gente! Estou gravando esse vídeo agora que a gente vai aprender sobre conjuntos numéricos. Vou falar com vocês tudo que a gente pode falar sobre conjuntos numéricos e depois, conforme eu vou passando os exemplos, os exercícios, a gente vai voltando tópico a tópico. Então, não se assustem com a quantidade de informações, tá? Eu vou passar exercício sobre cada tópico e aí a gente vai entender o que é exatamente tudo que vai ser falado nesse vídeo. Mas vamos começar com o conjunto dos números naturais, que a gente utiliza esse N aqui, ou a gente, quando vai escrever aí no caderno de vocês, a gente escreve assim, ó, tá? É um Nzinho com um risquinho a mais. Esse conjunto dos números naturais, ele é o conjunto dos números que a gente utiliza para contar as coisas, incluindo o zero. Então, a gente tem aqui 0, 1, 2, 3 e reticências, porque é um conjunto de números infinitos. Esse asterisco solto aqui na tela é para eu lembrar de falar para vocês que toda vez que aparecer um asterisco junto com um conjunto, o número 0 não vai pertencer a esse conjunto. Então, N com asterisco é o conjunto dos números naturais sem o zero, do 1 em diante, tá? Então, a gente utiliza esse asterisco para isso. Vamos para o próximo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Então, nós temos aqui, a partir do zero, o conjunto dos números naturais e aqui nós temos os números negativos. Então, o conjunto dos números inteiros são os números naturais mais os números negativos. Essa reta aqui, que vocês estão vendo, olha o sentido dela aqui. Nós temos a origem 0. E a partir da origem, os números que estão indo em direção à setinha são os números positivos e os que estão no sentido oposto são os números negativos. Esses números a gente chama de simétrico oposto. O que é o número simétrico oposto? Se eu pegar aqui do 0 até o 4, nós temos uma distância aqui de 4. Para eu saber qual é o oposto dele, é só andar 4 na direção oposta e a gente chega ao oposto dele, tá? Então, eu andei na direção oposta, por isso tem esse número, esse sinalzinho de menos aqui, tá? Então, é bem simples. Vamos seguir. Subconjunto dos números inteiros. Na verdade, alguns dos principais subconjuntos, né? A gente tem outros. Então, aqui nesse primeiro, eu tenho o conjunto dos números inteiros. A gente representa pela letra Z com um risquinho. E, como eu falei para vocês, o asterisco, quando tem asterisco, o que sumiu aqui? O número 0, né? Se eu tenho um asterisco com esse sinalzinho de menos aqui, eu tenho só os números negativos, o 0 também não entra. Mas, se eu só tenho o sinal de menos, o 0 aparece. Deixa eu apagar isso aqui que riscou. Pronto. O 0 aparece. O asterisco com o sinal de mais são os números positivos sem o 0, né? O 0 é neutro, não é positivo nem negativo. Quando eu tiro o asterisco, o 0 aparece. Então, fiquem atentos. O asterisco eu já tinha falado. Quando tem asterisco, o 0 some. Apareceu um sinal de menos. Não é para sumir com os negativos, não. Esse menos aqui é porque eu quero os negativos, tá? A mesma coisa positivo. Quando eu tenho mais, é porque eu quero os números positivos. Então, vamos lá para o próximo. Adição e subtração. Vamos lá, quando a gente fala de operação com números inteiros, o maior problema de vocês é a adição e subtração. Sabe a tal regrinha de sinal? Então, é aqui que a gente trabalha isso. Vou colocar a regra para vocês, mas depois eu vou explicar uma maneira que eu acho mais fácil para vocês entenderem. A regra é a seguinte: se eu tenho sinais iguais, eu somo e repito o sinal, tá? Então, aqui eu tenho
15 mais 3. Esse sinal aqui de mais, quando for positivo, a gente não precisa colocar, né? Então, 15 mais 13, 28, tá? Números positivos não tem problema, certo? Aí o negativo já começa a dar problema. Sinal igual, ó, menos e menos. Eu vou somar os números, vou fazer 15 mais 7, ou 7 mais 15, e isso vai dar 22. Como eu tenho sinais iguais, eu vou repetir o sinal, fica menos. Então, eu somo e repito o sinal. Quando eu tenho sinais diferentes, eu vou subtrair e repetir o sinal do maior valor absoluto. O que significa isso? Vamos lá, aqui eu tenho menos, aqui eu tenho mais. Se eu tenho sinais diferentes, eu vou fazer 15 menos 12, que dá 3. Agora eu vou olhar para o 15 sem o sinal. Vou olhar para o 15 e para o 12. Qual é o maior número? O 15. Qual é o sinal dele? Menos. Então, fica menos 3. Quando eu tenho menos 7 mais 10, ó. Menos com mais. Sinais diferentes. Então, eu vou fazer, posso pegar o maior, 10 menos o 7. 10 menos 7, 3. Quem é maior, 10 ou 7? O 10. Qual é o sinal dele? Mais. Então, fica positivo. Então, sinais iguais a gente soma e repete sinal. Sinais diferentes a gente subtrai e repete sinal do maior valor absoluto, ou seja, sem o sinal. Agora, vamos lá do jeito que eu acho mais fácil para vocês entenderem. Pensa em dinheiro. Quando a gente pensa em dinheiro, fica mais fácil, tá? De novo, quando é positivo, né, esse aqui, a gente não tem dúvidas, né? É só somar. Pensando em dinheiro aqui, ó, no menos 7 com menos 15. Você gastou 7, depois você foi lá e gastou mais 15. Então, no total, você gastou, por isso o sinal de menos, R$22. Então, foi o quanto você gastou, não é o que você ganhou, é o que você gastou. Aqui em cima, ó, você tem 15, ganhou mais 13, então você ficou com 28. E aí, com o dinheiro, você não grava também regrinha nenhuma quando os sinais são diferentes. Você gastou 15, mas só tem R$12. Então, você gastou mais do que tinha, você ficou devendo 3. Você gastou R$7, mas tem R$10. Você paga os 7 e recebe 3 de troco. Então, se você pensa em dinheiro, fica mais fácil para entender essa conta. Na multiplicação e na divisão, vocês não costumam ter muito problemas. Por quê? Porque é aquela regrinha dos sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo. E aí, deixa eu só corrigir aqui com vocês, ó, que aqui eu coloquei positivo nos dois, tá? Vamos colocar um sinal de menos. Então, mais com mais vai dar mais. 4 vezes 3, 12. Menos com menos dá mais. 15 dividido por 3, 5, tá? Então, sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo. Então, 5 vezes menos 9, menos 45. 45 dividido por menos 9, menos 5. Mas esse aqui vocês não costumam ter dificuldade, não costumam errar. O problema maior de vocês é quando é adição e subtração. Potenciação. Todo número elevado a um expoente par, deixa eu voltar para a gente ter espaço para ver. Todo número elevado a um expoente par é sempre positivo. Então, eu tenho um número par com resultado positivo. Por exemplo, se eu tenho 2 elevado a 4, o expoente é o 4, é par. 2 elevado a 4, lembrando que é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 4 vezes, né? Isso aqui vai dar 16.
E se eu tiver ele negativo? Se eu tiver menos 2 elevado a 4. Menos 2 elevado a 4, como é um expoente par, vai dar 16 positivo também. Então, eu tenho um expoente par, o resultado é positivo, independente da base. Observa aqui que a base é um número positivo, aqui é a base, número positivo, aqui a base é um número negativo. Mas como o nosso expoente é par, a resposta é a mesma, positiva, tá? Agora, quando a gente tem uma base, né, elevado a um expoente ímpar. Então, vamos lá. Se eu tenho, vou usar o mesmo, vou usar o 2, elevado, 2, se a gente tem um número positivo, vai ser sempre positivo, né? Vamos pegar uma base negativa. 2 elevado a 4, que a gente já fez. E aí, o ímpar, né? 2 elevado a 3. Então, esse aqui a gente já viu que dá 16. Menos 2 elevado a 3 dá menos 8. É um expoente ímpar, então a gente conserva o sinal da base, dá menos. Por que dá menos? Vamos lá, vou fazer a conta aqui, olha. É só eu fazer menos 2 vezes o menos 2. Peço desculpa, gente, mas é porque eu ainda estou me adaptando. Vezes o menos 2. Então, eu tenho aqui menos com menos dá mais, é uma multiplicação. E mais com esse menos aqui dá menos, então eu tenho menos. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, toda vez que o expoente for par, a resposta é positiva. Toda vez que o expoente for ímpar, a resposta é negativa. Isso, gente, quando a base for negativa, tá? Quando a base for positiva, vai ser sempre positivo mesmo, tá? Mas quando a base for negativa, se o expoente é par, positivo. Se é ímpar, negativo. Continuando. Radiciação. Para quem não lembra o que é radiciação, gente, é a nossa raiz, que pode ser a raiz quadrada ou pode aparecer um númerozinho aqui. E aí pode ser uma raiz cúbica, uma raiz quarta, né? Então, eu coloquei aqui um lembrete muito importante. Lembre-se que ainda não é possível calcular a raiz quadrada de um número inteiro negativo. Eu vou ampliar esse lembrete. Na verdade, a gente não pode calcular a raiz quadrada de um número negativo se o expoente for um número par. Então, vou colocar aqui, se a gente tiver aqui uma base negativa e o expoente for par, a gente ainda não consegue resolver, tá? Vou dar exemplos. Vamos para exemplo que fica mais fácil da gente resolver. Então, vamos lá. Tenho a raiz quadrada de menos 4. Vou colocar menos 4 porque é uma que eu sempre coloco na sala, então eu já sei todas as respostas que vocês costumam dar, tá? Lembrando que a raiz de 4, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4, né? Então, a gente tem que encontrar um número que multiplicado por ele mesmo vai dar esse menos 4 aqui dentro. Por que multiplicado por ele mesmo? Porque a gente tem uma raiz quadrada, né? Tem um 2 escondido aqui. Se fosse raiz cúbica, eu teria que multiplicar esse número 3 vezes. Então, vamos lá. A resposta que vocês costumam dar. A primeira é o menos 2 vezes menos 2. Né? Sempre tem menos 2 vezes menos 2. Só que numa multiplicação, quando eu faço menos com menos, isso aqui dá mais 4. E eu quero menos. Aí, a gente sabe que o 2 não serve, né? Já tá aqui. 2 vezes 2 dá 4. Sempre tem um que fala, apesar de ter que ser base igual, sempre tem um que fala, faz menos 2 vezes 2. Porque só muda o sinal. Não é só o sinal, né? Realmente, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Mas vamos botar na reta que a gente tinha feito. Aqui está a origem. O 2 está aqui.
E o menos 2, que vocês dizem que é a mesma coisa, só muda o sinal, está do lado de cá. A distância entre eles é de 4. Então, não é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, eles estariam exatamente no mesmo lugar aqui, né? Não é a mesma coisa, gente. Então, isso aqui não serve para a gente calcular a raiz quadrada. Ou seja, vou falar o que vocês costumam dizer. Não existe raiz quadrada de número negativo. Aí vocês colocam assim, não existe. Tá errado, gente. Não é que não existe. No momento, vocês não conseguem calcular essa raiz, mas vocês vão aprender a calcular isso, tá? Lá no terceiro ano, vocês vão aprender um conjunto que nos permite fazer isso. Mas preste atenção numa coisa. Se eu coloco raiz cúbica de menos 8, eu consigo resolver, tá? Por isso que eu coloquei aqui raiz quadrada e estendi para expoente positivo. Porque quando o expoente for ímpar, raiz cúbica de 8 vai ser menos 2. Por que vai ser menos 2? Porque se eu fizer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 3 vezes, né? Posso escrever também só menos 2 ao cubo, né? Tem que ser ao cubo, porque aqui está ao cubo. Quando eu faço isso aqui 3 vezes, eu encontro menos 8, tá? Então, essa regrinha é só quando a gente tiver um expoente par para uma base negativa. Vamos lá, vamos continuar. Vamos reforçar bem isso depois, tá? Os números racionais a gente representa aqui por esse quezinho. A gente também escreve assim, ó, a gente costuma escrever dessa maneira, tá? Um Q com um risquinho. São todos aqueles números que a gente pode escrever em forma de fração. O que significa isso? A sobre B tá o quê? A pertence aos números inteiros, pode ser qualquer número inteiro, os positivos, os negativos e o zero. E o B são os números inteiros sem o zero. Por quê? Porque a gente não divide número por zero, né? Então, não pode ser zero. E aí, vamos lá. Qualquer número pode ser escrito, na verdade, como fração. Eu posso pegar, por exemplo, o número 4. Vou pegar o número 4. Eu posso escrever em forma de fração de várias maneiras. Eu posso simplesmente colocar... Vamos apagar aqui, que eu não sei o que aconteceu. Posso simplesmente colocar 4 sobre 1 e já vira uma fração. Ou se eu escrever 16 dividido por 4, eu transformei numa fração, ó, 16 sobre 4, né? 16 quartos. E isso aqui é uma divisão. 16 dividido por 4 dá 4. Então, eu escrevi o 4 em forma de fração. Todo número que eu conseguir transformar em fração é um número racional. Isso vale, eu coloquei números inteiros para vocês, a mesma coisa vale se for um número negativo, menos 2, por exemplo. Eu posso escrever como menos 8 dividido por 4, né? E eu posso fazer a mesma coisa com número decimal, por exemplo, 0,3. 0,3 é um número racional. Por quê? Porque eu posso escrever a maneira mais simples, gente. Pego a parte decimal. São quantas casas que eu tenho aqui depois da vírgula? São uma casa, né? Eu tenho uma casa. Então, eu divido por 10. 3 sobre 10. Escrevi em forma de fração. Eu tenho 0,16. É só eu colocar o 16, como são duas casas, eu divido por 100. E existem as dízimas periódicas, que eu vou falar com vocês por alto, mas depois a gente vai falar com mais calma, que são aqueles números que se repetem. 4, 4, 4, infinitamente. Vou colocar aqui como a gente transforma e depois eu vou explicar com mais calma. Eu pego esse número 4, que é o que está se repetindo, coloco aqui no numerador e no denominador eu coloco 9. Se vocês quiserem testar, 4 dividido por 9 vai dar isso aqui, tá? E eu posso fazer 0,25
23, 23, isso vai se repetindo. Para transformar em fração, eu coloco 23, como são dois números no período, 99. A dízima periódica, que são esses números aqui que se repetem igual, a gente vai falar com mais calma no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito grande, maior do que ele vai ficar, tá? Então, racionais, transformou em fração, é um racional. E aqueles números que a gente não consegue transformar em fração? Por exemplo, eu tenho um número decimal, 2, 3, 7, 4, e ele não está se repetindo, não é uma dízima. Esses números a gente vai chamar de números irracionais. Aqui tem a dízima, que eu já falei, tá? Depois a gente volta nessa parte com calma. Deixa eu passar. Os irracionais, tá? Tá aqui, ó, como a gente representa. O π é um número irracional porque ele é aproximadamente 3,14. Aquele decimal maluco que eu desenhei para vocês, qualquer um que vocês inventarem, por exemplo, 27,5, se não for um decimal finito. 7, 4, né? Infinito, coloquei as setinhas. É um irracional. As raízes que vocês falam que não existe de forma errada, na verdade não é que não existe, não é uma raiz inteira, de um número inteiro. Essa raiz, ela também é irracional. A raiz de 2, por exemplo, ela é aproximadamente 1, vou botar aqui 4 casas, 41, 42. E esse número não se repete. Então, ela é uma dízima. A mesma coisa para a raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7. Todas as raízes que você fala, e professora, não existe essa raiz. Existe, só que ela é irracional, ela não é uma raiz inteira. Então, são esses números esquisitos, tá? Quando a gente junta os números racionais, que são aqueles que a gente pode escrever, que nós podemos escrever como fração, com esses esquisitos aí que a gente não pode, a gente forma o conjunto dos números reais, que a gente representa assim, ou a gente costuma colocar um tracinho a mais na hora de fazer o R, tá? Mais fácil para vocês. Então, juntamos os dois, aqueles racionais, que são os que podem ser transformados em fração, com os irracionais que não podem, e nós temos todos os números que a gente conhece até o momento, tá? E aí, eu vou deixar para um próximo vídeo essa parte aqui, ó, de intervalos numéricos. Intervalos numéricos na reta real, tá? Nós vamos ver isso num próximo vídeo. Lembrando que tudo que foi falado muito rápido nesse vídeo será falado com mais calma conforme a gente for corrigindo os exercícios. Boa aula para vocês, gente. Até a próxima.